Olá, bem-vindo ao nosso 10º devocional. Olha só, já tivemos 10 encontros compartilhando a palavra de Deus, meditando naquilo que Deus tem feito, e eu tenho escutado testemunhos do que Deus tem falado. E é muito interessante que tem gente que vai assistir, sei lá, dias depois ou dias antes, mas tudo é arquitetado pelo Espírito Santo, tudo é arrumado como tem que ser. Tem pessoas que dizem pra mim assim, olha, eu assisti o episódio de ontem, hoje, e Deus falou muito comigo com algo que aconteceu comigo hoje, nesse dia. Então, assim, talvez você está assistindo esse vídeo agora e dizendo assim, nossa, eu queria ter acompanhado quando estava acontecendo ali, com os dias certinhos, acompanhando o calendário do Advento. Mas não se apegue a isso, se apegue à realidade de que a palavra de Deus é viva. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Se apega nessa realidade de que a palavra do Senhor, ela está disponível o tempo inteiro. E não só aqui em vídeo, no YouTube, mas na sua casa. Quando você pega uma Bíblia, o Espírito Santo quer falar com você. Eu queria começar esse 10º dia te convidando a ler as Escrituras. Tudo que a gente tem feito aqui nesses dias é olhar para trás, para o Antigo Testamento, e ver como o Antigo Testamento ele foi escrito apontando para o Novo Testamento, e como as profecias elas têm como essência a vinda de Jesus Cristo, e como em Jesus se cumpre cada uma delas. Então, nesse sentido, Cristo é o espírito da profecia, o testemunho de Cristo. O Evangelho, ele é a realidade das promessas da Antiga Aliança. Então, aumenta no teu coração o anseio nesses dias. Nós estamos no 10º dia e faltam 15 dias para a gente chegar no Natal. Então, já aumenta a expectativa no teu coração, já vai preparando a tua casa. Não sei se você decora a sua casa, se você arruma, coloca enfeite ou algo do tipo, mas esse é um período em que a gente começa a trazer os nossos olhos para essa data tão especial no calendário cristão, o início do ano cristão, que é o Natal. Que a gente vem nesse período tá com expectativa no coração. Tem sido uma temporada extraordinária e Deus fará ainda muitas coisas, então aumenta a tua expectativa. Outra coisa, quando você assistir esse vídeo, compartilha, manda para aquela pessoa que diz assim, olha, essa palavra de Deus vai abençoar essa pessoa. Manda para ela. Eu não estou dizendo nem para você colocar em um grupo ou algo do tipo assim, assistam esse vídeo, não. Mas envie para aquela pessoa, sabe? Eu vou dar um desafio profético para você. O que é que você vai fazer? Você chega na sua casa, quando você estiver assistindo esse vídeo, terminou esse vídeo, ora a Deus, pede a Deus assim, Deus me mostra uma pessoa, ou Deus me mostra 2 ou 3 pessoas que eu devo enviar esse vídeo, que o Senhor quer realmente falar com elas especificamente com esse vídeo. E aí, quando Deus mostrar a você, envia. Entende? Pode ser um amigo, um parente, pode ser alguém que você não vê há muito tempo. Mas sem mais delongas, vamos entrar no nosso devocional do dia. E o devocional de hoje, o tema é Quem diria? Quem diria? Uma pergunta. Se você já vem acompanhando o nosso devocional, muito provavelmente você sabe de que história eu estou me referindo quando eu digo quem diria. Mas hoje a gente vai ler uma porção só das Escrituras. E a gente vai ler Lucas 1, do 34 ao 37. Então já abre aí, deixa a tua Bíblia perto e acompanha a leitura. Lucas 1, do 34 ao 37 diz: Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Durante o período de Advento, e quando a gente lê todas as passagens dos evangelhos que falam sobre essa natividade, sobre o período do nascimento de Jesus, 2 mulheres sempre se destacam nesse tempo. Uma é Isabel, mãe de João Batista, e a outra é Maria, mãe de Jesus. E nada disso é por acaso. Uma era a mãe do Messias prometido, Maria, e a outra era a mãe do profeta que viria antes desse Messias, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Dessa forma, essas 2 mulheres estão intimamente ligadas à história da salvação. O enredo da salvação acontece e Jesus usa pessoas, assim como eu e você,
dentro do seu plano, para que a sua vontade se cumpra aqui na terra. E a manifestação do Filho, a revelação do Messias, seja visível. Jesus vem à terra, mas ele passa por essa mulher quando ele vem à terra, que é Maria. E João Batista, quando ele nasce, ele já nasce com a profecia de que seria aquele que cumpriria Isaías 40. Lembra? Que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Então, depois de um período de 400 anos de silêncio, aquele período intertestamentário que a gente tem na nossa Bíblia, no final de Malaquias até o início de Mateus, aquela página branca, tenta pegar a tua Bíblia e olhar, aquela página entre Mateus e Malaquias. Essa página ela equivale a 400 anos de um silêncio profético. São 400 anos de uma pausa na produção do texto canônico. Então, quando a gente está olhando esses 400 anos, desde o último profeta falando até João Batista aparecendo, nós vamos ter João Batista como sendo aquele profeta nos moldes do Antigo Testamento, mas o último deles. Então, é como se João Batista fosse a dobradiça da Bíblia, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele inicia a pregação do arrependimento, né? E você vai ver que quando Jesus começa a pregar, o tema que Jesus pregava era o mesmo que João Batista pregava. O próprio Jesus declara sobre João que não havia homem maior do que João nascido de mulher. E não porque João era seu parente, mas porque João veio cumprir a palavra de Deus apontando para Jesus. Com tudo isso, eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto. Após o anjo revelar a Maria que ela conceberia um filho, ela pergunta ao anjo: isso não é possível, pois sou virgem. Diante da palavra de Deus, aquilo que ele está declarando parece uma impossibilidade. Então Maria fez o que frequentemente eu e você faz diante uma palavra de Deus que parece impossível. A gente quer entender como é que isso vai acontecer. Aquilo me parece impossível. Então o que é que a gente faz? A gente começa a questionar. Então a gente começa: Jesus, tá, eu recebi uma palavra. Se você é uma pessoa ansiosa, geralmente a cabeça funciona desse jeito, né? Deus, ele me dá uma palavra hoje, eu já fico assim: tá, Deus, lá, mas como é que vai ser? Quando vai ser? Em que hora vai ser? Em que lugar vai ser? Entenda uma coisa. Quando Abraão recebe de Deus a palavra de que ele deveria sair da terra dos seus pais, da sua parentela, e ir para a terra em que Deus o mostraria, Abraão não sabia para onde deveria ir. Mas Abraão sabia exatamente onde não deveria ficar. Então, às vezes, a gente está se apegando tanto a uma realidade do que vai acontecer, que a gente deixa de ser fiel a Deus e obediente naquilo que ele já falou. A gente está expectando tanto a realidade futura do cumprimento dessa palavra, que a gente esquece o nosso compromisso de dar passos em direção a essa palavra agora, de forma responsiva. Então, quando Deus entrega uma palavra para você, talvez você está muito preso a Deus, vai ser assim, como é que vai ser, como será? E eu não estou dando ouvido aos passos que eu preciso dar hoje para que eu vá em direção a essa palavra. Então, até o cumprimento dela, existe uma ação que eu tomo hoje, entende? Então, quando Deus diz a Abraão, sai, Abraão deveria sair, entende? Não era Deus que o arrebataria, ele deveria sair daquele lugar e ir para o lugar que Deus ia revelar. Então, talvez Deus tenha falado para você já alguma palavra e você não parou para notar esses detalhes. Então, quando nós não conseguimos ver a realidade do que será, a gente não consegue enxergar futuramente, claro que a gente é humano e a gente é limitado, a gente quer saber como vai funcionar, como as engrenagens espirituais vão funcionar. Só que não é assim que acontece. Quando o anjo responde a Maria a sua dúvida, mas isso é impossível, o que é que ele diz? Ele diz assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que sua parente Isabel já está grávida. Aquela que diziam ser estéril já está grávida e no 6º mês de gestação. Agora, olha que interessante. O anjo, ele arremata tudo isso dizendo: porque nada é impossível para Deus. Se você for ler essas passagens de Lucas, tanto de Isabel como de Maria, você vai perceber que essas passagens, elas conversam com a revelação de Deus para Abraão e Sara do nascimento do filho. E aí eu queria ler com você, e aqui não estava programado dentro do devocional, se você tem aquele devocional já completo, mas é porque quando escrevi essa devocional foi com isso em mente, por isso o nome Quem Diria, né? Porque quando Sara engravida, Sara, ela vai dizer essa declaração, né? Ela dá a luz e diz: quem diria a Abraão que Sara amamentaria? E isso é real. Quem diria? Quem diria é uma pergunta que expressa esse espanto
ao mesmo tempo, esse maravilhamento. Quem diria? Nossa, tipo assim, é algo que ninguém esperava, mas que Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 18, a partir do versículo 12, do 12 ao 14. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor idoso, ainda terei esse prazer? Mas o anjo disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então, enquanto o autor de Gênesis está escrevendo essa pergunta, né? Diante do questionamento de Sara, ele responde, há algo impossível para o Senhor? Diante do questionamento de Maria, ele diz, pois nada é impossível para Deus. Então, essas duas perguntas devem te lembrar que Deus, em seu infinito poder, não é limitado. Talvez você está olhando hoje para a sua realidade se perguntando, Deus, mas não é possível, não tem como eu viver isso. E Deus está dizendo, não é sobre a tua capacidade de viver essa palavra, é sobre a minha capacidade de te fazer viver essa palavra. E você precisa confiar no poder de Deus. Como poderiam se tornar mães Isabel, uma idosa estéril, Maria, uma jovem virgem? Era dois cenários de impossibilidade. Porque por mais que a gente olhe para a realidade de Isabel e já pensar que era algo muito difícil, e aqui eu não vou me prolongar muito falando sobre a Isabel em si, porque quando a gente falou sobre Sara, eu trouxe muito essa ideia de como seria ser mãe na velhice, sabe? Eu quero que você espelhe aquelas questões que a gente se fez no texto de Sara, no devocional que a gente falou sobre Sara, e puxe para cá. E comece a pensar, essa mesma realidade se espelhava sobre a vida de Isabel. Então, como é que uma idosa poderia ter um filho? Nossa, que dificuldade. O que Deus teve que fazer primeiro no seu corpo, curando o seu corpo por dentro para que ela pudesse gerar um filho. Mas mesmo sendo difícil uma idosa ser mãe, uma idosa que tem relação com seu marido, é muito mais possível ter um filho do que uma virgem que nunca teve relação nenhuma. E agora, por meio do envolvimento do Espírito Santo, o poder do alto a cobrindo, ela engravidou. Maria engravida a partir de uma ação do Espírito Santo. A Bíblia narra que ambas mulheres foram designadas a carregarem uma missão. Uma, o profeta, e a outra, o Messias. E ambas trazendo para Israel a mensagem que Israel tanto ansiava por gerações. Então são duas mulheres que recebem a graça de Deus de gerarem duas missões de Deus. E Deus colocou uma missão no teu coração. E talvez você não está vendo isso com seus olhos ainda, mas você está gerando essa missão de Deus dentro de você. Fique em oração. Comece a apresentar isso ao Senhor. A verdade é que mesmo numa linda época como o Natal, pode ser difícil visualizar como Deus está trabalhando nas situações impossíveis. Maria e Isabel, ao receberem essa missão de Deus, talvez tenha sido muito pesado para elas. O pensamento de, nossa, se gerar um profeta de Deus já deveria ser algo muito assustador, imagina como deveria ser gerar um Messias. A gente falou sobre isso no nosso devocional de ontem. Então, hoje, nesse dia, permita que essas duas concepções milagrosas te façam lembrar do poder de Deus e reflita sobre Jesus e o filho de Isabel, João Batista, e como os seus nascimentos mudaram o rumo da história. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele vai além do que a gente possa imaginar. No meio de uma circunstância impossível, não há impossibilidades diante do Senhor. Entregue a situação que hoje você passa, aquilo que você sente ao Senhor. E confie que Deus é fiel. Confie que Ele será fiel não só hoje, mas amanhã também. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Seja encorajado hoje, porque Deus nunca falha. E a sua palavra nunca volta vazia. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua família. A palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. E o Senhor designa hoje para você uma palavra, dizendo, lembre-se que Deus é poderoso para fazer cumprir sua palavra. Deus é poderoso para poder salvar a tua família. Deus é poderoso para alcançar você. Se você que está me ouvindo nunca recebeu a salvação, no sentido de nunca ter confessado Cristo Jesus como teu Senhor,
hoje é um dia perfeito para isso. Entregue seu coração a Jesus do seu jeito, aonde você falar com Jesus dizendo: Pai, entra no meu coração. Eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador e que Ele levou na cruz os meus pecados. Salva-me, Senhor. Você será salvo, porque não é sobre o lugar em que nós estamos quando nós fazemos esse tipo de oração. É sobre um coração sincero que foi constrangido pelo Espírito Santo. E uma vez convencido da justiça, do pecado e do juízo, Ele nos aponta a salvação em Cristo Jesus. Então, enquanto o Evangelho ele vai trazer clareza de quem é Cristo, o Espírito Santo ele vai trazer a aplicação dessa palavra, trazendo salvação, e aí o Espírito Santo traz regeneração no teu coração. Então que você, nesse momento, venha lembrar que Deus ele cumpriu na vida de duas mulheres aquilo que parecia impossível. Talvez você seja hoje não só uma mulher, mas um homem, e está dizendo assim: Harrison, mas essa palavra está muito voltada para a mulher. O que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Assim como Maria e Isabel carregaram dentro de si uma promessa de Deus que se tornou realidade, você tem promessas do Senhor dentro do seu coração. Que o Natal seja um tempo de esperança. Se você prestar atenção, em todos os dias dos devocionais, a gente tem trazido muito palavra de esperança, que te levam a crer no Senhor, a permanecer crendo que a palavra do Senhor é fiel, gerando fé no coração. Então, que nesse período você venha também como homem, meditar na palavra do Senhor e meditar na história de Isabel e Sara, dizer: Deus, o que é que eu posso aprender hoje? Qual lição eu posso tomar para a minha vida a partir do testemunho de Isabel e de Maria? Então, que Isabel e Maria sejam esses exemplos para nós homens também. Amém? Então, eu queria orar com você. Eu queria que você inclinasse sua cabeça onde você está. E eu queria orar. Pai, Tu és bom. Te louvo por Teu poder, Senhor. Nada pode permanecer contra Ti, Senhor. Nada resiste à Tua vontade. Eu Te louvo e exulto. Pai, muito obrigado. Obrigado por Teu Espírito que habita em mim, por enviares o Teu Filho em meu favor e por me dares forças para enfrentar situações que parecem impossíveis. Ao confiar na Tua força e não na minha, me ajuda, Senhor, a ver o Natal como um poderoso exemplo de que nada é impossível para Deus. Sim, Pai, nada é impossível para Ti. Aumenta no meu coração a fé nessa realidade, nessa verdade da Tua palavra. Eu faço isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Hoje foi o nosso 10º devocional. Nós temos ainda 15 encontros daqui para frente, mas eu oro para que nesses 15 encontros Deus venha falando de forma especial no teu coração. Se você está firme e forte, dizendo assim: Harrison, assisti todos os devocionais até aqui, quero que você fale comigo. Entra no meu Instagram, @HarrisonBarros. Vai lá e diz assim: Harrison, assisti todos os devocionais. E aí eu quero ouvir de você que assistiu todos. Como é que está sendo para você? E qual das palavras até agora mais falou ao teu coração? Desses 10 devocionais, qual desses 10 você diz assim: Harrison, nesse dia Deus falou no meu coração? Vamos compartilhar esse testemunho para que isso cause edificação em mais pessoas. Que Deus te abençoe, que esse dia seja cheio da alegria do Espírito Santo e cheio de leveza. Amém? Então até o nosso próximo encontro.